Olá, professores e professoras, alunos e alunas, bem-vindos ao Turnitin Summit Americas 2022. É um prazer enorme estar aqui com vocês para falar do sucesso do aluno e a promoção desse sucesso do aluno através do professor e, por exemplo, também do administrador. Meu nome é Rafael Carpanês, eu sou consultor de treinamento e implementação da Turnitin no Brasil e vou conduzir essa conversa com vocês. Bom, para falar da promoção do sucesso do aluno, é muito importante a gente ter algumas referências. E no caso aqui, nós vamos utilizar a referência do World Economic Forum, das habilidades do futuro. Então, nós temos aí uma lista de 10 habilidades que devem ser desenvolvidas até 2025, e aqui nós destacamos algumas habilidades específicas. Então, nós temos a questão da inovação e do pensamento analítico, né? Então, por exemplo, quando o aluno ele escreve um artigo, um trabalho acadêmico, ele precisa ter essas habilidades desenvolvidas e, por outro lado, o professor, que vai ajudar esse aluno, também consegue, por exemplo, promover melhor esses mecanismos. Nós temos também, muito importante, a questão do pensamento crítico e da análise. Novamente, quando o aluno ele vai elaborar um conteúdo, ele tem uma série de referências, vários autores distintos, fontes de informação que são muito diferentes, por exemplo, e ele precisa fazer a análise, ele precisa fazer um resumo, ele precisa entender todas essas questões que estão relacionadas às fontes. Então, mais uma vez, o pensamento crítico e a análise desse conteúdo é muito importante. Também, quando o aluno vai escrever algum trabalho novo, ele precisa de muita criatividade, originalidade e a própria iniciativa, né? Como eu comentei, esse aluno ele tem um referencial bibliográfico possivelmente muito grande e ele vai precisar retirar ideias, conceitos que vão levar esse aluno a um passo além do que já foi escrito anteriormente. Então, novamente, muito importante a questão da criatividade, originalidade e iniciativa. Bom, em relação à tecnologia, também o desenho aí da tecnologia e da programação é extremamente importante. Hoje em dia nós estamos num ambiente completamente digital, né, para muitas pessoas. Então, o professor precisa usar ferramentas que vão ajudar esse aluno a desenvolver um trabalho mais rápido, mais dinâmico, com uma melhor assessoria, com um feedback mais formativo em relação ao que o aluno está produzindo, né? E o próprio aluno, claro, também pode usar essas ferramentas para se beneficiar, por exemplo, quando possivelmente ele submete um trabalho para o professor com um arquivo escaneado, né? Alguma coisa que ele faça de uma forma muito prática no dia a dia dele. E um dos últimos itens, a gente tem a questão aí da solução de problemas, da idealização, né, de conceitos e o raciocínio lógico, por exemplo. Então, essas aqui são habilidades muito importantes, de acordo com o World Economic Forum, e fazendo um resumo e uma análise desses itens, nós temos aqui 4 itens muito importantes, que é literalmente a questão da originalidade, do aluno, né, com o suporte do professor, como que ele vai conseguir esse fator de originalidade. A questão do pensamento crítico também é muito importante, o aluno tem uma gama enorme de conteúdo e fontes que ele está trabalhando, e ele precisa ter uma análise muito crítica em relação ao que ele está escrevendo, por exemplo. Outro ponto também, claro, muito importante é a questão da criatividade, né? O aluno ele precisa identificar itens que têm um elemento de criatividade que, por exemplo, podem levá-lo a uma escrita mais original e, portanto, mais criativa, né? E a questão, claro, da inovação. Então, se novamente o aluno tem todos esses conceitos, ele consegue pensar
através da criatividade, em um elemento de inovação em relação a esse processo. Bom, como que nós fazemos isso no próprio fluxo acadêmico? E aqui nós vamos falar, então, de ferramentas específicas da Turnitin e como nós podemos ajudar o professor, o aluno e, por exemplo, o administrador, o coordenador, que é aquela pessoa que gerencia todo esse fluxo acadêmico de uma faculdade, de uma universidade ou de um colégio, né? Bom, então a gente começa aqui com a figura do gestor, né? O gestor ele tem acesso a uma série de estatísticas e relatórios onde ele consegue conversar com o professor para entender áreas de melhoria que ele pode sugerir para o próprio professor, né? Então, se uma turma, por exemplo, tem um intervalo ali de conteúdo que não foi possivelmente adquirido, através desses relatórios e dessas estatísticas, a gente pode fornecer mais detalhes para o gestor que pode conversar, por exemplo, com o docente. O docente, claro, no caso aqui, tem a função, né, de fomentar o pensamento original, de dar suporte para o aluno e, claro, otimizar o tempo de correção e elaboração aí de todos esses recursos disponíveis para o aluno. E, claro, o aluno, ele precisa, nesse caso, nesse contexto, desenvolver as suas habilidades de escrita acadêmica através da originalidade, através da integridade acadêmica, através da criatividade do conteúdo que ele está elaborando, né? Então, aqui a gente tem no centro da imagem um exemplo aí do que acontecia mais no passado, onde a gente possivelmente verificava essas questões aí, né, de possíveis plágios. O aspecto das ferramentas era um aspecto literalmente mais punitivo, e também a integração, na verdade, ela era separada, era um uso separado, apartado dessas ferramentas. Então, o que nós vamos propor hoje é uma questão, por exemplo, de, no trabalho acadêmico, verificar questões de similaridade, com uma avaliação voltada para o aspecto formativo e não punitivo, e que essas ferramentas tenham um formato integrado para ajudar toda a comunidade acadêmica, principalmente o aluno, através do professor, e também com o suporte, por exemplo, do coordenador, do administrador, que vai dar suporte, ferramentas, estatísticas e caminhos possíveis para esse professor. Bom, vamos ver isso na prática. Uma das questões que podem ser verificadas aí pelo professor é o próprio relatório de similaridade, né? Então, o professor ele tem a possibilidade de manipular e editar esse documento, que é o relatório de similaridade, para ter uma conversa de caráter formativo com os alunos. Um dos exemplos aqui, então, como vocês podem ver, essas ferramentas aqui, no caso, são primordialmente para o docente, e ele pode excluir, por exemplo, essas bibliografias, uma vez que ele detectou que tudo está sendo referenciado de forma correta, né? Um exemplo que a gente vai verificar, então, aqui é o próprio relatório de similaridade, onde nós temos do lado esquerdo o próprio texto do aluno. Nessa coluna do lado direito, a gente tem as informações em relação ao próprio relatório de similaridade e as fontes que foram correlacionadas com esse trabalho. Então, a gente vai ver um exemplo aqui mais específico. Aqui eu estou diretamente no relatório de similaridade e nós podemos verificar a similaridade geral do documento com cada uma das fontes, sendo aqui citadas, e eu posso navegar por cada um desses conteúdos para entender um pouquinho melhor o que o meu aluno, por exemplo, escreveu. Quando nós vamos aqui nas fontes, nós detectamos, então, que a Turnitin oferece um número substancial, por exemplo, de referências na internet, de publicações específicas,
também através da Crossref e trabalhos enviados de alunos, né? E a questão da edição das configurações do professor podem ser feitas aqui através da exclusão de itens específicos do relatório de similaridade. Então, como nós vimos no exemplo na apresentação, por exemplo, se o professor detectar que as referências bibliográficas foram feitas de forma correta, ele pode decidir aqui por retirar do relatório de similaridade essas referências bibliográficas e ter uma conversa mais focada e objetiva em pontos específicos. Da mesma forma, a gente pode, por exemplo, verificar a questão das citações. Se nós detectamos que as citações foram bem elaboradas, nós podemos editar todos esses conteúdos para que, novamente, o aluno tenha uma conversa mais objetiva com o professor. Então, aqui só são alguns exemplos mostrando para vocês o relatório de similaridade e nós vamos continuar para os próximos itens aqui, verificando todos os recursos que nós temos disponíveis da Turnitin. Na sequência, uma informação muito importante, falando especificamente do relatório de similaridade, nós temos um estudo estatístico aqui que foi feito pela Turnitin mesmo, onde nós verificamos o impacto das práticas formativas. Então, professor, através do relatório de similaridade e aluno, através da conversa que você tem com o seu professor, com base no relatório de similaridade, a gente verifica que o aluno escreve melhor a cada submissão que ele envia do próprio trabalho, né? Então, nós temos aqui 47%, por exemplo, de diminuição na pontuação de similaridade. Aqui embaixo nós temos as vezes, né, ou tentativas, ou versões que os alunos enviaram os trabalhos, e vocês podem detectar que da primeira submissão ou envio, a gente tem uma queda substancial em relação à porcentagem de similaridade, o que é uma dedução. A gente consegue deduzir que o aluno escreve melhor, com mais originalidade, com mais criatividade, e ele recebeu um feedback positivo, por exemplo, para elaborar esse trabalho de uma forma mais substancial. Professores e alunos também, um outro recurso muito importante da Turnitin se chama Gradescope. Então, professor, você pode superar os seus desafios em relação à correção de atividades específicas, utilizando essa ferramenta muito interessante e com recursos bem focados aí no tempo de correção, por exemplo. Então, exatamente esse é o primeiro item. É possível reduzir, né, esse tempo de correção. É possível também, claro, melhorar a coordenação e classificação das atividades. Então, o Gradescope ele oferece um formato de correção por agrupamento, que eu vou demonstrar rapidamente. E uma das questões mais importantes, esse item central, ele é muito importante para o aluno, para o professor e, por exemplo, para o coordenador ou administrador, né? Com essas estatísticas, o professor consegue identificar pontos específicos de melhoria. Outra facilidade e benefício do Gradescope é exatamente a questão dos dados, né, e da segurança dos dados. Então, como isso tudo é armazenado no próprio sistema, não existe possibilidade, por exemplo, de se perder uma prova, porque tudo fica, claro, armazenado de forma segura no próprio sistema. E também a gente tem a possibilidade, então, de integração com os principais LMS, alguns exemplos aqui, por exemplo, o Canvas e o Blackboard. Então, nós vamos verificar aqui uma atividade do Gradescope em relação a essas matérias específicas, né? Por exemplo, eu vou entrar aqui nessa atividade de matemática, especificamente a integral,
e o próprio programa fez agrupamentos de scanners que os alunos enviaram. Então, os alunos eles imprimiram, redigiram, né, essas provas, e essas provas foram agrupadas, criando aí 4 grupos específicos, onde as respostas são identificadas automaticamente. Então, esse aqui é o grupo número 1, este aqui é o grupo número 2, com uma resposta diferente, mas foram agrupadas, grupo número 3 e grupo número 4, que aqui eu entendo que é literalmente o mesmo grupo, então eu posso, por exemplo, mesclar esses dois grupos, né? E aí eu verifico as respostas que não foram avaliadas, né? Então eu entendo aqui que realmente algumas respostas aqui estão diferentes e eu posso literalmente colocar as que eu identifico que estão dentro do mesmo tipo de agrupamento, né? E aí eu posso avaliar a resposta de uma forma bem rápida. Então, como vocês podem ver, o próprio sistema ele gerencia, né, o conteúdo que está sendo elaborado, e aí eu posso aqui colocar a pontuação, identificando que esse tipo de questão ela está correta, né? E aí sigo para o próximo grupo. Aqui eu identifico, então, que ele está faltando a constante. E nesse caso, eu posso decidir, vamos supor, tirar um ponto, né, dessa atividade específica e sigo para o próximo grupo. E aqui, se em algum momento eu detectar que eu quero mudar, né, a pontuação ou os itens da rúbrica, eu posso literalmente decidir, por exemplo, alterar o valor dessas pontuações, né? Então, como eu vou fazer aqui, eu detectei que a questão ela tem 3 pontos de uma forma geral, e esse aluno aqui ele não respondeu nada. Então, eu posso selecionar esses 2 pontos e vocês verificam que automaticamente o aluno já fica com 0 de 3 pontos, que seria o total das respostas. Daqui, da mesma forma, eu selecionaria os 2 itens. Esse daqui, enfim, também poderia entender que faltam todos os itens. E, novamente, como vocês podem verificar, nós temos a correção completa de várias atividades que foram agrupadas e colocadas em itens, né, de categoria que eu consegui corrigir de uma forma bem dinâmica e bem rápida. O Gradescope também fornece uma série de estatísticas, tanto para o professor como por exemplo, para o gerente, o coordenador, o administrador, que consegue verificar essas questões e os detalhes em relação a cada uma das correções, né? Nesse caso aqui, a gente tem a correção, por exemplo, da integral, onde eu tenho a porcentagem de cada aluno que errou ou acertou, a pontuação, e eu posso detectar aí cada item de rúbrica para verificar pontos de melhoria e como eu posso focar em conteúdos mais específicos em relação ao que foi passado para o próprio aluno. Bom, então nós vimos rapidamente um exemplo, né, de correção que serviria para o professor otimizar e reduzir o tempo dele em relação ao conteúdo que ele passa para os alunos. Para o administrador, nós temos também ferramentas muito específicas em relação
as estatísticas e relatórios que são elaborados com as ferramentas da Turnitin. Nós acabamos de ver no próprio Gradescope ferramentas específicas que fornecem detalhes em relação às estatísticas do que foi acertado, errado, por uma turma de forma geral. Então, o administrador, a equipe pedagógica pode usar esses dados para melhorar as aulas e detectar pontos ali de melhoria para cada um dos conteúdos que foram passados, né? Da mesma forma, nós temos, por exemplo, relatórios de produtos específicos. Então, esse daqui é o produto Originality. Então, vocês podem verificar que ele está selecionado aqui através da aba de estatísticas. Nós temos uma série de dados que podem ser gerados para que o professor consiga detectar novamente detalhes mais específicos, né, em relação àquela turma e assim por diante. A gente tem, por exemplo, detalhes aqui de envios, onde o professor, o administrador pode detectar, né, esses picos para também elaborar ações específicas em relação à sazonalidade de envio desses documentos ou critérios mais específicos em relação a essas estatísticas. Também conseguimos, por exemplo, verificar atividades de usuários, né? Então, novamente, a gente consegue verificar aí picos de envios de documentos e assim por diante. E, claro, as porcentagens, por exemplo, dos relatórios de similaridade. Então, a gente consegue entender aqui, conforme já foi mostrado anteriormente, cada envio, né, dos alunos e como esse relatório de similaridade está se comportando em termos da porcentagem específica. Então, novamente, todos esses documentos aqui são especificamente do Originality, mas nós também temos, por exemplo, no caso do Gradescope, estatísticas específicas em relação a os conteúdos que são enviados para os alunos. Falando de alunos, nós temos também conteúdos bastante interessantes e ferramentas, na verdade, que os alunos utilizarão. Essa ferramenta que eu mostro aqui na tela é especificamente o Draft Coach. Então, o Draft Coach, como o próprio nome diz, ele é um mentor de escrita, um mentor de redação, né? Como vocês podem ver, o trabalho do aluno aqui está do lado esquerdo, e eles recebem feedback formativo em relação ao que eles estão escrevendo. Isso é muito importante para que, quando o aluno for submeter o trabalho dele, ele já tenha uma prévia de como o professor vai possivelmente dar comentários específicos em relação ao que ele escreveu, né? Então, nós colocamos na mão do próprio aluno a independência, a autonomia para que ele consiga verificar, antes de enviar para o professor, um trabalho que, nesse caso, já pode ser considerado melhor escrito, né? Vamos verificar um exemplo aqui do Draft Coach. Então, o Draft Coach ele funciona tanto no Google Docs quanto no Microsoft 365 ou Microsoft Online. Aqui no caso, eu estou mostrando o Google Docs, então vocês podem verificar que ele está nas extensões e no Turnitin Draft Coach aqui. O documento já estava escrito aqui e colocado do lado esquerdo, e aqui o que a gente verifica, então, são as questões da similaridade, das citações, então, se o aluno citou tudo corretamente, e um guia de gramática, caso ele tenha escrito algo em inglês. Por exemplo, quando o aluno está elaborando a sua monografia ou TCC, geralmente a gente tem o abstract em inglês, então esse abstract ele pode ser verificado aí com esse guia de gramática. Então, rapidamente, eu vou clicar aqui e vocês podem verificar que o próprio documento detectou aqui 19% de similaridade. Eu tenho cada uma das fontes que podem ser verificadas aqui na íntegra, e se eu for o aluno, eu posso entender
o que eu preciso fazer para melhorar esse documento. Então, novamente, para que esse documento seja mais original, tenha sido escrito com mais criatividade e tenha todos os elementos aí da integridade acadêmica. Então, novamente, esse aqui é um exemplo do Draft Coach, especificamente para o aluno, o que novamente significa que nós estamos dando mais autonomia para esse aluno. Na questão das citações, a gente também pode verificar aí essas citações, né, que foram feitas e possivelmente referências específicas em relação a como essas citações foram feitas, né, de forma correta e assim por diante. Então, claro que se o documento tiver mais ou menos citações, essas citações são referenciadas aqui nesse painel. E, como eu comentei também, a parte de gramática, onde nós conseguimos detectar elementos específicos em relação ao conteúdo, no caso, se ele for escrito, por exemplo, em inglês. Esse documento agora que está na tela foi escrito em inglês e ele tem algumas questões aí, né, gramaticais, e como vocês podem ver, o documento verifica e indica aqui que ele tem possivelmente 18 problemas ou situações a serem corrigidas, né? E aí a gente pode entrar em cada uma dessas partes e verificar quais são esses erros, essas possíveis alterações no documento, né? Aqui na voz passiva, por exemplo, e estruturas muito longas que possivelmente poderiam ser reduzidas para uma melhor compreensão. Então, novamente, o Draft Coach, ele traz todos os elementos para que o aluno escreva melhor, de forma mais original, de forma mais criativa e com mais integridade acadêmica ao fornecer essas questões de similaridade, de citações e essa ajuda do guia de gramática. Professores, professoras, alunos e alunas, coordenadores e administradores. Então, essa foi uma breve conversa sobre todos os recursos da Turnitin, com foco no aluno, principalmente, mas tendo também em vista, claro, o professor e o administrador que gerenciam, por exemplo, todo esse conteúdo do aluno. Nós gostaríamos de convidá-los a conhecer mais recursos no site da Turnitin. Então, nós temos, por exemplo, webinars, infográficos, estudos de caso e muitas informações que vocês podem verificar no próprio site da Turnitin. www.turnitin.com/pt de português, ok? Muito obrigado e desejo a todos uma excelente semana.